Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo é a continuação da nossa última lição sobre as leis do triunfo para a gente alcançar o sucesso na nossa vida, do grande mestre Napoleão Hill. Se você não assistiu o meu último vídeo, que eu comecei a trabalhar essa lição sobre iniciativa e liderança, volta e assiste, porque esse vídeo aqui é uma continuidade dessa lição fantástica, maravilhosa, que vai fazer com que todos nós alcancemos os nossos objetivos e obtenhamos sucesso nas nossas vidas. Eu sou Evi Coelho. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, porque esse canal é novinho e eu tô aqui compartilhando, além das leis do triunfo, compartilhando também conteúdo sobre desafios, autocuidado, maternidade solo. Então fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar e compartilhar. Então vamos lá. No nosso último vídeo, a gente começou a fazer aqui a lição sobre iniciativa e liderança, e eu compartilhei com vocês a primeira coisa que a gente precisa, tratar sobre o procedimento para a gente se tornar uma pessoa com iniciativa e liderança. Vamos então agora para o passo 2 para a gente se tornar uma pessoa com iniciativa e liderança, ok? Bom, claro que você entende que a única maneira de obter felicidade é distribuindo-a aos outros. O mesmo se aplica ao desenvolvimento da iniciativa. Você pode desenvolver melhor essa qualidade essencial instigando aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. É bem sabido que o homem aprende melhor o que ele se empenha a ensinar aos outros. Se um homem abraça certa crença ou religião, a primeira coisa que faz é tentar vendê-la a outros. E ele impressiona a si mesmo exatamente na mesma proporção em que impressiona os outros. E aqui eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu estou compartilhando as lições desse livro como uma ferramenta também para que isso se torne ainda mais ativo e mais presente na minha vida, tá? É óbvio que eu quero ajudar vocês, mas ao ajudar os outros, compartilhar esse conhecimento desse livro poderoso aqui de forma gratuita, eu também estou me ajudando, certo? Dizendo de modo inverso, nenhum vendedor consegue fazer o seu melhor em vender para os outros sem, mais cedo ou mais tarde, vender para si o que está tentando vender para os outros. Uma pessoa também virá acreditar em qualquer situação que repita várias vezes, com o objetivo de induzir outros a acreditar. E isso é válido, sendo a afirmação verdadeira ou não. Você pode ver agora a vantagem de se ocupar em falar em iniciativa, pensar em iniciativa, comer iniciativa, dormir iniciativa e praticar iniciativa. Fazendo isso, você se tornará um indivíduo de iniciativa e liderança, pois é bem sabido que as pessoas seguem de bom grado, pronta e voluntariamente quem mostra por suas ações que tem iniciativa. No lugar onde trabalha ou na comunidade onde vive, você tem contato com outras pessoas. Então trate de deixar todos que o ouvirem interessados em desenvolverem a iniciativa. Não será necessário explicar por que você está fazendo isso, nem mesmo anunciar o que você está fazendo. Simplesmente vá em frente e faça. Comece agora. Você vai entender que está fazendo porque essa prática vai ajudá-lo. E, no mínimo, mal não fará àqueles que forem influenciados a praticar. Se desejar, faça um experimento que se provará interessante e proveitoso. Escolha um conhecido que saiba ser uma pessoa que nunca faz nada além do que é esperado e comece a vender a sua ideia da iniciativa. Mas não pare ao discutir o assunto apenas uma vez. Faça isso toda vez que tiver oportunidade conveniente. Aborde o assunto de um ângulo diferente a cada vez.
se você fizer esse experimento de forma diplomática e incisiva, ou seja, com veracidade ali toda vez, você não desistir, em breve você observará uma mudança na pessoa em quem você está testando. E observará algo ainda mais importante. Observará uma mudança em si mesmo. Não deixe de tentar esse experimento. Você não pode falar de iniciativa para os outros sem desenvolver o desejo de praticar. Pela autossugestão, toda afirmação que você faz aos outros fica impressa no seu subconsciente. E isso é válido, sendo a afirmação verdadeira ou não. Então, gente, se você tem a possibilidade de fazer autoafirmações de que você é uma pessoa com iniciativa, que vai, faz, que faz acontecer, por que você vai ficar gastando a mesma energia se autossugerindo que você é uma pessoa que procrastina, que você começa as coisas e não termina? Agora lembra que esse é um hábito que a gente precisa praticar diariamente na nossa vida. Senão, a gente não vai ter resultado nenhum. Você deve ter ouvido muitas vezes aquele ditado: aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. Então, interpretando esse ditado da forma correta, significa apenas que estamos constantemente atraindo para nós e entretecendo em nossas características e personalidade aquelas qualidades que nossa influência está ajudando a criar nos outros. Se você ajudar os outros a desenvolver o hábito da iniciativa, desenvolvemos esse hábito em nós mesmos. Se semeamos sementes de ódio, inveja e desencorajamento nos outros, desenvolvemos essas qualidades em nós mesmos. Esse princípio pelo qual o homem se assemelha-se em natureza àquele que mais admira é plenamente apresentado e atestado em muitos conteúdos, gente. Então, agora, depois disso, depois dessa segunda lição, que é muito simples, ou seja, você pode fazer esse experimento, eu recomendo que vocês façam esse experimento. Escolha uma pessoa e você vai aí instigando essa pessoa o hábito da iniciativa. Uma pessoa que não tem esse hábito. E aí, ao fazer isso, automaticamente você vai estar praticando, né, essa ação em si mesmo. Então, façam isso. Agora, a gente vai para o terceiro e último passo para a gente fechar essa lição de iniciativa e liderança. Então, terceiro passo. Antes de seguirmos adiante, que fique entendido o significado de liderança. Conforme usado neste curso aqui, né, nesse conteúdo desse livro, existem dois tipos de liderança. E o que um deles tem de mortal e destrutivo, o outro tem de útil e construtivo. Então, o tipo mortal, que não leva ao sucesso, mas ao fracasso absoluto, é adotado por pseudo-líderes que forçam sua liderança sobre seguidores relutantes. Não será necessário descrever aqui esse tipo ou apontar os campos de atividade em que é praticado, com exceção da guerra, e nesse setor vamos mencionar um exemplo notável: Napoleão. Napoleão era o líder, disso não há dúvidas, mas conduziu seus seguidores e a si mesmo para a destruição. Os detalhes estão registrados na história da França e do povo francês, onde você pode estudá-los se você quiser. O tipo de liderança recomendado nesse curso não é a liderança que Napoleão praticou lá na guerra. Embora a gente pode admitir que ele possuía todos os elementos essenciais de uma grande liderança, exceto um. Ele não tinha como objetivo ajudar os outros. Seu desejo pelo poder proveniente da liderança era baseado apenas em autoengrandecimento. Seu desejo de liderança foi construído sobre a ambição pessoal e não sobre o desejo de alçar os franceses a uma categoria mais alta e nobre entre as nações. O tipo de liderança recomendado neste curso é o que leva à autodeterminação, liberdade, autodesenvolvimento, esclarecimento e justiça. É o tipo que dura. E em contraste ao tipo de liderança com que Napoleão se destacou, podemos considerar Abraham Lincoln,
O objetivo da sua liderança era trazer verdade, justiça, entendimento à população dos Estados Unidos. Mesmo que ele tenha morrido como mártir da sua crença nesse tipo de liderança, seu nome está gravado no coração do mundo em termos de bondade amorosa que produz apenas o bem. Então, a gente precisa deixar isso aqui muito claro antes de avançar nesse terceiro ponto aqui dessa lição. Se a sua liderança, se o seu desejo de liderar tá em absolutamente, exclusivamente conseguir algo só para você ser o poderoso, a poderosa, para diminuir pessoas, ou com um cunho ali até de vingança, isso não vai dar certo, tá? Então você tem que voltar aí, parar agora, retomar a sua rota, porque tudo aqui está sendo construído para esse outro tipo de liderança. Aquele que engrandece não vai engrandecer não só a você, mas também a todos aqueles que estão à sua volta. Então, o grande líder, ele cresce, lidera, mas todo mundo que está ali junto com ele também tem possibilidades ali de prosperar, né, de se desenvolverem também. Então, não pode haver dúvidas em sua mente sobre qual tipo de liderança é recomendado, assim como não deve haver questionamento sobre qual dos dois tipos descritos você irá adotar. Então, isso aqui que eu falei também está escrito aqui no livro. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as penalidades da liderança. Porque liderar, ser um líder é uma coisa muito, 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 muito boa, mas ela acarreta algumas penalidades. Então vamos lá. Em todos os campos da atividade humana, aquele que ocupa o primeiro lugar vive perpetuamente à luz da publicidade. Quer a liderança esteja investida em um homem ou um produto, a imitação e a inveja sempre estarão presentes. Na arte, na literatura, na música, na indústria, as recompensas e penalidades são sempre as mesmas. A recompensa é o reconhecimento geral, a penalidade é a rejeição feroz e a difamação. Quando o trabalho de um homem se torna um padrão para o mundo inteiro, também se torna um alvo para as setas dos invejosos. Se seu trabalho for apenas medíocre, ele será deixado severamente sozinho. Se produzir uma obra de arte, 1 milhão de línguas irão se agitar. O ciúme não projeta sua língua bífida para o artista que produz uma pintura comum. Então, estejam cientes de que, ao se tornar um líder, ao se tornar uma pessoa de liderança, você vai atrair também aí os invejosos, as críticas. Só que isso você não pode se abater por isso. Por quê? Porque isso é um sinal positivo, é uma coisa boa. Se estão te criticando, se estão te difamando, se estão falando de você, é sinal que você está em evidência, que você está fazendo alguma coisa que está chamando a atenção das pessoas e que as pessoas estão ali enlouquecidas querendo, né, achar alguma coisa negativa para poder te criticar. Bom, aí o livro aqui ele vai trazer diversos exemplos em relação a isso que eu acabei de falar, né, com vocês. Eu vou avançar para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Vamos lá. Na lição sobre o objetivo principal definido, você aprendeu o valor que ter um objetivo principal definido tem na nossa vida. Então, a gente precisa enfatizar aqui que esse objetivo definido, ele deve ser um objetivo ativo e não passivo. Um objetivo definido nunca será nada mais que um simples desejo, a menos que você se torne uma pessoa de iniciativa, que busque esse objetivo de forma agressiva e persistente até que ele seja realizado. Então, toda essa prática da iniciativa e liderança, elas precisam estar alinhadas ao seu objetivo principal definido, tá? Você não chega
a lugar algum sem persistência. Fato que nunca é demais repetir. A diferença entre persistência e a falta dela é a mesma que a diferença entre desejar algo e estar positivamente determinado a conseguir. Para se tornar uma pessoa da iniciativa, você deve criar o hábito de buscar seu objetivo principal definido de forma agressiva e persistente até conseguir, mesmo que isso exija 1 ou 20 anos. Ter um objetivo definido sem esforço contínuo para alcançá-lo dá na mesma que não ter um objetivo definido. Então não adianta nada, não vai adiantar nada. Você fazer a sua lista, você ter suas metas, você ter seus objetivos ali, desejo um carro tal, desejo a posição tal no meu trabalho. Se você ficar só esperando e trabalhando isso, visualizando isso na tua cabeça, não fizer, não ter ação, iniciativa agressiva para alcançar esse objetivo, não vai servir de nada, tá? Você vai ficar iludida aí achando que você só vai atrair com a força do teu pensamento. Você não estará aproveitando ao máximo esse curso se a cada dia não der um passo que o aproxima da realização do seu objetivo. Não se engane, não se permita ser levado a acreditar erroneamente que seu objetivo definido se materializará se você apenas esperar. A materialização virá da sua determinação, respaldada por planos cuidadosamente definidos e a sua iniciativa em colocar tais planos em ação, ou ele não acontecerá. Um dos principais requisitos da liderança é o poder de decisão rápida e firme. Estão percebendo, né, gente, que uma coisa está conectada à outra. Eu vou ficar repetindo isso aqui para vocês porque ao mesmo tempo que eu repito para vocês, eu estou repetindo para mim também, tá? Foi analisado mais de 16 mil pessoas e essa análise revelou que líderes sempre são pessoas de rápida decisão, mesmo em assuntos de pequena importância, enquanto os seguidores, né, as pessoas que ficam ali atrás, nunca são pessoas de decisões rápidas, porque elas ficam sempre esperando alguém decidir as coisas por elas. Então você precisa sempre se lembrar disso. O seguidor, não importa em que condições de vida você o encontre, é um homem que raramente sabe o que quer. Ele vacila, procrastina e, na verdade, recusa-se a chegar a uma decisão, mesmo em assuntos de menor importância, a não ser que um líder o induza. Saber que a maioria das pessoas não consegue, não vai chegar a decisões rápidas, se é que chegará a alguma decisão, é de grande ajuda ao líder, que sabe o que quer e tem um plano para consegui-lo. Será observado aqui o quanto as leis abordadas na lição de número 2 e nessa lição estão relacionadas. O líder não só trabalha com o objetivo principal definido, como tem um plano bem definido para atingir o objetivo. Será visto também que a lei da autoconfiança se torna parte importante do equipamento de trabalho do líder. O principal motivo para o seguidor não chegar a decisões é a falta de autoconfiança em fazê-lo. Todo líder faz uso da lei do objetivo definido, da lei da autoconfiança e da lei da iniciativa e liderança. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. E se é um líder de destaque e bem-sucedido, ele faz uso também das leis da imaginação, entusiasmo, autocontrole, personalidade agradável, pensamento preciso, concentração e tolerância. Sem o uso combinado de todas essas leis, nenhum homem se tornará um grande líder. A falta de uma única dessas leis diminui o poder de líder proporcionalmente. Bom, nós estamos vendo aqui cada uma dessas leis, certo? E agora eu irei aconselhar vocês, que é o que eu faço, gente. Eu aconselho aqui vocês e faço isso também, aplico isso, né? Tudo que eu falo aqui pra vocês eu aplico na minha vida, tá? E como eu falei, não pensem que eu sou, nossa,
o exemplo. Eu também, às vezes, procrastino, dou uma enrolada, tenho dificuldade em quebrar alguns hábitos, tá? Só que a gente só vai conseguir mudar e se tornar aí, alcançar os nossos objetivos, se a gente não desistir, certo? Então eu vou encerrar aqui essa lição de hoje com um trecho aqui da última página do capítulo, tá? Sucesso. Não importa qual a concepção do termo, é quase sempre uma questão de habilidade em conseguir que os outros subordinem sua individualidade e sigam um líder. O líder, que tem personalidade e imaginação para induzir seus seguidores a aceitar seus planos e executá-lo fielmente, é sempre um líder hábil. A próxima lição sobre imaginação levará mais longe ainda na arte da liderança diplomática. Na verdade, liderança e imaginação estão tão intimamente ligadas e são tão essenciais ao sucesso que uma não pode ser aplicada com êxito sem a outra. Iniciativa é a força motriz que impulsiona o líder em frente, mas imaginação é o espírito guia que diz qual caminho seguir. Não há escapatória da grande verdade aqui afirmada. Esforço organizado é o esforço direcionado conforme um plano concebido com a ajuda da imaginação, guiado pelo objetivo principal definido e impulsionado pela iniciativa e autoconfiança. Essas 4 leis combinam-se numa só e se tornam um poder nas mãos de um líder. Sem seu auxílio efetivo, a liderança é impossível. Bom, então, já deixei o spoiler aqui da nossa próxima lição. Eu espero que vocês coloquem tudo em prática, porque eu também vou colocar. Inclusive, voltem sempre nos seus objetivos, adequem seus objetivos, retomem as suas lições, façam os seus quadros. Eu vou começar a fazer um quadro aqui para mim e vou compartilhar com vocês também isso. Já vou deixar aqui o pedido, né? Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam. Não esquece de deixar o like. Interajam, gente, aqui nesses conteúdos para que a gente possa formar essa rede de pessoas que estão engajadas a alcançar o sucesso em 2026 e alcançar os seus objetivos, ok? A vida não é um cálice a ser esvaziado, é uma medida a ser preenchida. Então vamos todos aí preencher os nossos cálices com coisas boas, com novas habilidades, com iniciativa e com liderança. Eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir dar este próximo passo. Então, novamente, deixa o seu like aqui e eu espero vocês em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!